Tem paciente que é preocupada, porque ela fala assim: "Olha, eu vou operar, mas daqui 3 semanas eu vou viajar, tem viagem marcada, tudo programado e é pra praia". Então, é uma preocupação dela, e ninguém vai conseguir ficar longe muito dessa programação de viajar. O que eu falo para ela é: 3 meses não dá para tomar sol, porque aumenta muito o risco de você ficar com uma cicatriz hipertrôfica, ficar mais marcadinho. Mas elas conseguem segurar bastante. Se apela para isso, né, porque de verdade a cicatriz pode ficar mais escura, aí o pessoal tenta se segurar. Mas, você tem alguma outra indicação sobre o quanto tempo não tomar sol pode Não, afetar? normalmente eu peço isso mesmo. Peço para os pacientes segurar o máximo possível, mais ou menos uns 3 meses é a perfeição, e muito protetor solar. Aí eu pego muito no pé de Sim. tipo assim: "Olha, passa um protetor maior, protetor de bastão, reaplica nessa região, tal", que nem se eu uso muito tatuagem, hoje em dia muita gente tem, eu falo: "Olha, igual você cuida da tatuagem, você vai Uhum. cuidar da cicatriz". E aí eu peço para cuidar para o resto da vida, na verdade eu falo para sempre, você fica cuidando, cuidando, então ninguém vai, né. O para É. sempre não nunca acontece, mas enquanto esse paciente está com essa história da cirurgia muito próxima, eles estão lembrando, estão curtindo o shape novo, tal, normalmente o paciente cuida um pouco mais mesmo. Bem-vindos a mais um Dermatalks. Hoje eu tô com uma pessoa muito especial que eu não conhecia, conheci hoje e ele foi muito, muito querido. Assim, eu liguei desde o primeiro momento, falou: "Não, Débora, eu vou estar aí". Nós temos alguns pacientes em comum e é por isso que ele está aqui, um cirurgião plástico maravilhoso, André Nepomuceno. Muito obrigada por estar aqui. Obrigado a você pelo convite. Na verdade, tem uma história engraçada, porque eu já conhecia você pela minha irmã. A minha irmã é sua paciente, ela fala: "Tão Bino, você tem que conhecer a doutora Débora, ela é excelente, ela é fantástica". E agora está com um podcast. E aí ela te apresentou, e eu achei super bacana a ideia, porque a gente tem que muitas coisas complementares, né. Pacientes procuram, né, normal, o envelhecimento é para todo mundo, e eu acho muito bacana, assim, a gente trocar essa ideia, informar os pacientes sobre o que a gente pode fazer. Sou um cirurgião plástico, trabalho bastante com contorno corporal, e sou cirurgião plástico raiz, né, eu não faço cosmetria, botox, preenchimento, então acho que a gente vai trocar bastante informação, que são dúvidas em comuns de pacientes, né. Acho que é bem legal essa oportunidade, obrigado aí pelo convite. Eu é que agradeço, bem-vindo à Obrigado. nossa casa aqui. Você falou cirurgião plástico raiz, eu acho muito legal. Muita gente me pergunta: "Nossa, mas cirurgião e tal", e de fato a gente trabalha muito juntos, né, a gente Sim. se complementa eu acho que em quase todos os procedimentos, né. Isso é bem comum. Na verdade, minha história, assim, eu me formei em 2007, mas eu fiz uma especialização que se chama microcirurgia, e aí eu fui fazer na USP em São Paulo, fiz doutorado em paralisia facial. Só depois que eu voltei para Campinas, que eu passei no concurso e dei aula na PUC, que eu resolvi entrar, para a parte de estética mesmo, né. Então desde 2018, aí sim eu voltei à clínica privada voltada para a parte corporal. Então, flacidez, gordura localizada para corporal. No que tange face, quando as pessoas me procuram, é mais esse envelhecimento da área do pescoço, aquela dobrinha na linha da mandíbula, o olho que está começando a ficar cansado, a blefaroplastia, e são as cirurgias que a gente faz da parte de face. Quando alguém te procura para fazer, que está começando a perceber o envelhecimento da pálpebra, o que que você faz? Quando que é o limite de você falar assim: "Ah, acho que nesse caso eu não vou conseguir ajudar, é cirurgia", ou até quando indica? Porque muitas pessoas quando procuram a gente, falam assim: "Ah, eu não sei se já vai É comigo e operar com o ou não". dermato. E é uma dúvida muito comum. Eu falo: "Olha, no teu caso ainda não, você está com 40 anos, está nova, dá para fazer várias outras coisas, que eu não faço. Então o que que você sugere para aquela pálpebra que está começando a ficar cansada, mas que ainda não tem muita pele sobrando aí para a gente pensar em cirurgia?". Então, e eu acho que é bem esse o tom mesmo nosso. Normalmente eu faço isso. Primeiro, uma avaliação importante. Quando esse paciente tem muita sobra de pele, já não é meu. Já é independente de idade, de características, tal. Sobrou muita pele, tem que tirar, enfim, é com vocês. Aqui no consultório a gente tem liftera, eu faço microagulhamento, toxina botulínica, tal. Então, em geral, o que eu faço? Eu trato esse paciente com todos esses métodos que eu tenho antes e encaminho para cirurgia plástica, para tirar o excesso da pele que sobrou. É isso? É bem isso. Na verdade, eu costumo falar para o pessoal, eu sou bem, direto naquilo que incomoda, né. Tem pessoa que chega lá e fala assim: "E aí, André, o que que eu vou fazer? O que que é melhor para mim agora?". Eu falo: "Não, o que que está te incomodando? O quanto que aquilo Qual está que é a te sua maior incomodando". dor, É né? lógico, se não está incomodando tanto, não vou, E essa pálpebra é fazer uma a dor cirurgia. relativamente comum, né? Muito comum, muito comum. O Sabe o que eu paciente tenho fala para mim que tá percebido? escorrido. Que a mulherada, assim, em geral, é muito mais mulher, né. Mulher vai fazer Uhum. maquiagem, já percebe que a pele está empapuçada, que não já está, borrando um pouquinho, então é mais fácil a mulher falar: "Olha, meu pálpebra já não é a mesma, meu olho está um pouquinho caído", é mais comum. Mas muitos homens têm procurado também,
enfim, pelo sol, pelo trabalho, aí a pessoa não é brava, mas ela fala, o pessoal me olha com cara de bravo, ou eu tô com o olhar cansado. Outro dia eu atendi também um piloto, você falou que estava falando, tem um A paciente gente fez um piloto. podcast com ela. Pois é, e tem um paciente nosso piloto que ele fez blefaroplastia, porque ele voa pra caramba, ele fala, olha, meu olho tá cansado, tá estranho, quando vai ver essa questão. Então, muitas vezes é o supercílio, que já tá com uma certa pitose, uma certa queda da sobrancelha, e aí a gente tem 3 tipos de técnicas aí para levantar o supercílio. E depois a gente já olha a pálpebra, quando tá sobrando realmente a pele na pálpebra, a gente faz um tinte teste, lá, teste de beliscão, para pensar em tirar. Mas muitas vezes a paciente chega antes desse momento e eu mesmo digo, falo, olha, vai no tonel, porque tem várias outras coisas para fazer para melhorar a qualidade da pele e que já vai dar um efeito de rejuvenescer a região, mas que ainda não é na área do corte. Então, por exemplo, o meu critério para quando a sobrancelha está caída é quando os pelinhos da sobrancelha já estão passando no rebordo orbitário, que é aquela parte óssea. Realmente é uma queda da sobrancelha que aí a gente precisa levantar de maneira cirúrgica, porque ela tem um poder maior de tração. Eu consigo levantar uma sobrancelha de uma maneira mais efetiva. Com muito mais durabilidade também, Com né? muito mais Quanto durabilidade. tempo uma durabilidade? Olha, na verdade, assim, as primaveras vão passar para todo mundo, né? Todo mundo vai acabar envelhecendo um pouquinho. Então, se você acelerar 10, 15, 20 anos, pode ser que a pessoa precise de uma nova blefa em 20 anos. Então, mas 15 anos é muito lindo, né? É muito tempo. É muito bom, nem pode durar mais do que isso, porque não vai ser uma coisa que fique natural, concorda? Sim, claro, Eu sempre claro. falo isso, eu falo cirurgia plástica natural, enfim, é sempre aquela coisa que você olha e fala, nossa, tava bonito, tá de férias, né? Não é aquela coisa, operou esse olho, não é assim? Exato. Você não pensa... A pele de cima da pálpebra, a pálpebra em si já é uma única pele que não tem gordura, não tem substância. Então, é uma pele que realmente a gente pisca toda hora, ninguém percebe, então ela acaba envelhecendo um pouquinho mais, ela é bem fininha. A de cima, tudo bem, ela normalmente é caprichadinha, nem percebe. O cuidado maior tem que ser na pálpebra de baixo. A pálpebra de baixo é uma pálpebra que eu prefiro muito mais indicar para você fazer tudo o que você tiver para fazer de rejuvenescedor do que a cirurgia, porque a cirurgia da pálpebra de baixo ela é um pouco mais delicada para você ter um resultado natural. E eu sempre prezo pelo resultado natural. A chance de ficar com aquele olhinho mais aberto, né? Então, realmente tem que ter uma boa indicação. E a cicatriz também aparece um pouco mais, né? Se não for bem indicada. Exato. Normalmente ela fica escondida na margem dos cílios, né? Mas tem que ter um envelhecimento importante da pele, da musculatura, para você indicar a pálpebra de baixo. Indicar na hora certa. Na hora certa. Indicar na hora certa. Tem umas coisas muito legais. A gente tem feito uns tratamentos híbridos aqui no consultório, com uma associação de preenchedor, bioestimulador, um pouco de toxina para essa região de pálpebra inferior. Eu estou gostando muito dos resultados. Me conta um pouquinho. Uma técnica que, enfim, um pouco off-label, um pouco descrita, uma misturinha. A gente faz uma quantidade mínima de bioestimulador, associado a um preenchedor que tenha pouca capacidade de absorção de água, então é um preenchedor que não vai fazer edema, a gente tem um risco, enfim, quase nulo de Tyndall, associado a pontinhos de toxina botulínica, e aí faz um lago nessa região de pálpebra inferior como um todo, o preenchedor funciona automaticamente, enquanto esse preenchedor está gastando, eu consigo fazer o bioestimulador funcionar, e o relaxamento dessa musculatura inicial com a toxina. O resultado está sendo bem legal, estou conseguindo uns resultados muito bacanas. Isso para a pálpebra de baixo? Para a pálpebra inferior, exatamente. E aquela pele que não está sobrando, mas ela está um pouco craquelada, com uns ruguinhos ao redor da... Liftera. Primeira coisa, liftera. Que com liftera a gente consegue espessar um pouco essa pele. E com esse espessamento a gente tira esse pontinho de craquelado, né? Sim. Além do liftera, eu gosto muito do jato de plasma e o peeling de fenol, que é meu xodó. Eu acho que o peeling eu sou old school, né? Eu sou daquela pessoa que na época que eu comecei a fazer medicina, a gente só tinha peeling para melhorar a qualidade de pele, etc. Muitos dos devices que a gente tem hoje nem existiam. E eu acho que o peeling de fenol eu consigo localizar e fazer ele em várias profundidades. Quando a gente fala em fenol, o povo já arrepia, né? Na verdade, é importante até comentar que existe o fenol light, o fenol power, aquele fenol do Google lá, que você vê cair o rosto, é um fenol power, ele tá 88%. No consultório a gente consegue fazer a 15%, a 25%, a 35%. Então eu vou mesclando de acordo com a necessidade de cada área. E como é que é esse downtime aí? Pessoal que do fenol. Eu vou fazer um peeling de fenol, vou ficar muito tempo fora. Depende da profundidade desse fenol. Na pior das hipóteses, eu tenho uma semana aí de molho. Tá. Mas, em geral, um paciente que fica um pouco mais avermelhado, fica uma sensação de pele mais ressecada, mas é um paciente que consegue tocar a vida normalmente. O dia ruim é o segundo. Normalmente, do segundo, terceiro dia é o dia pior, a descamação vai até mais ou menos o quinto dia. Tá. Dá para fazer tranquilo. E dói?
Não, Porque na não. blefa, a pessoa também pergunta pós-operatório. Eu ia te perguntar isso, do pós-operatório. Dói? Não dói. A sensação que dá é, como a gente tem anestesia local, na hora de fazer a pálpebra também, ah, e os pontinhos são bem delicadinhos, mas é uma pele que é logo para perto do músculo, a gente mexe pra caramba, fica uma semana, não é dor, mas é uma sensação de querer ficar com o olho fechado, a pessoa tá com aquela início da fase inflamatória da cicatrização, então fica com o olho um pouco Parece que tá mais cansado. mais cansado, Uma né? Por isso que sensação a de gente fala cansaço. assim, até dá para a pessoa trabalhar, mas ela fica mais cansada, fica muito tempo no computador, muito tempo lendo, ou vendo televisão. Então E o é só isso, downtime de mas não é quanto? dor. Uma semana, a gente Uma tira os semana. pontos com 5 a 7 dias, né? Fácil, Fica muito cicatriza roxo? super rápido. Bom, eu gosto muito de algumas medicações como Transamin, alguns cuidados com o gelo, né? Então, esses cuidados têm ajudado demais a não ficar roxo. Fica demasiado, né? Então, fica inchadinho a pálpebra como um todo, mas não fica mais tão roxo, não. Mais, Eu mais até, raro. eu até perguntei de propósito, porque eu tenho visto algumas coisas, eu acho lindo. Outro dia uma paciente minha, falei com ela, eu sabia que ela ia fazer a blefa e tal, deu 6 dias, eu vi uma foto, ela estava na Europa. Até liguei para ela e falei, filha, o que aconteceu? Não deu pra... Não, tá tudo ótimo. Tô na Europa e tô passeando e fiz a blefa e tá tudo ótimo. E eu falei, minha nossa. E eu tinha feito uma toxina pré-cirurgia dela. E falei, nossa senhora, isso vai dar errado, né? Mas no fim não deu, ela tá ótima, tava batendo perna na Europa, não tinha nem roxo quase. Ficou Maravilha. muito bom. A hematoma dela era quase 0. Não, ajuda muito. Botox ali, antes de fazer a blefa, é super bom. Isso era, eu ia te perguntar isso. Tem muito paciente que me pergunta, a gente faz a toxina pré-cirurgia ou pós-cirurgia? Eu prefiro antes. Antes, né? Porque ela tem uma ação já nos estudos da cicatrização que ela é meio que anti-inflamatória, então ela ajuda a qualidade da cicatrização, fora que ela relaxa pontos da musculatura. Então, na hora que você está evoluindo com uma cicatriz, ela evolui melhor ainda se você está sob efeito da toxina botulínica e opera, né? É melhor fazer o botox antes, operar depois, tem uma melhor cicatrização, uma melhor recuperação. Eu tenho feito, inclusive, toxina ao redor de cicatriz cirúrgica todas. Ao redor de cesárea, mamoplastia, tal. Às vezes, muitos cirurgiões me mandam para eu fazer pontinhos de cicatriz, de toxina em volta para essa cicatriz ter menos tensão e a gente tem menor chance de ter cicatriz hipertrófica, queloide, etc. Né? Nossa, é verdade. Porque cicatriz é uma preocupação, né? Todo mundo tem sempre, um monte né? de paciente falando assim, morro de vontade de operar, mas eu morro de medo da cicatriz, né? Então, a cicatrização é um processo celular, e aí várias coisas que a gente pode fazer para ajudar melhoram. E Botox é uma delas, nossa, ajuda demais na cicatriz ficar favorável. E eu acho que quanto mais precoce a gente intervém, melhor, né? Sim, com certeza. Eu tenho pedido para o paciente, sei lá, 2, 3 semanas do pós-cirúrgico, tirou ponto e tal, já passa aqui para a gente olhar. E aí, se for o caso, faz um microagulhamento. Eu faço a toxina imediatamente após. Se precisar, faço um microagulhamento, alguma coisa o mais precoce possível para não deixar essa cicatriz evoluir, porque é mais fácil evitar que ela evolua ruim do que tratar depois, né? Sim. Aliás, eu vou perguntar, porque cicatrização é uma condição natural, né, do corpo humano, mas é uma preocupação comum. Muita paciente pergunta, mas quando é que eu vou começar a fazer laser ou alguma coisa, como se toda cicatriz precisasse. Na sua opinião, quando você tem uma cicatriz, por exemplo, de uma abdominoplastia, em que momento você avaliaria que vale a pena alguma tecnologia, algum laser, ou luz pulsada, ou mesmo botox? Você tem algum protocolo para cuidar da cicatriz? A toxina botulínica eu passo imediatamente, o mais cedo que eu posso. Paciente, primeira saidinha, paciente cesárea, por exemplo, eu já falo para elas, olha, passa aqui, abdominoplastia é a mesma coisa, primeira saidinha eu peço para fazer, que quanto mais precoce, melhor, porque eu já relaxo essa musculatura. Lembrando que a toxina, ela demora para o paciente, às vezes não lembra disso, mas ela demora 2, 3 dias para começar a agir. Então, quanto mais precoce eu aplico, melhor. Agora, depois de tirar dos pontos, mais ou menos 2 semanas, é que daí eu começo a observar se está fazendo queloide, hipertrofia, coloração e tal. Mas bem rapidinho, 2 semanas após a retirada dos pontos, já eu tenho feito isso. E tô gostando muito. Da toxina, né? Eu tô gostando muito da toxina, tô gostando muito do microagulhamento, eu tô achando que o resultado é muito mais estético. Os pacientes têm ficado muito mais satisfeitos, porque, na verdade, a cicatriz atrapalha de ver o resultado da cirurgia, né? Sim. O paciente, às vezes, fica agoniado com aquela cicatriz que não vem, que não termina, que não sei o quê, e aí ele começa parece que não tá vendo o resto do resultado da cirurgia. Não é meio assim? Sim, você fica preocupado, né? Mas cicatriz vermelha ainda. A cirurgia tá maravilhosa, né? Só a cicatriz, dá para ver. Isso que a gente sempre explica, né? Porque a cicatrização é um processo que vai demorar 1 ano e meio até amadurecer, como se fosse um cólico. Eu sempre brinco do cólico da cesárea, né? Que a mulher, quando vai ter filho, ela tá preocupada com o filho, então é uma coisa gostosa na fase de vida dela,
Mas quando ela vai operar a cirurgia, ela está preocupada com a cicatriz. Então, ela fica olhando a cicatriz 337 mil vezes lá. E a gente comenta, olha, é igual a sua cesárea, ela ficou fininha com o passar dos anos, essa vai também. É claro que a gente tem alguns cuidados. No caso, a gente gosta bastante de, para quem já tem tendência àquilo lá, a gente já manda fazer betoterapia. Betoterapia imediata. Imediata. E usar a plaquinha de silicone durante 4 meses é uma coisa que ajuda bastante a evitar uma hipertrofia. Agora, tem algumas cicatrizes, né, do tipo de pele, que a paciente fica com uma cicatriz mais avermelhada, ou até meio marronzada mais tempo. Para essa cicatrização, o que você sugere? O paciente está com 2 meses de operar, 3 meses, mas está com uma cicatriz meio avermelhada. Microagulhamento, com certeza. Com certeza. Porque no microagulhamento eu tenho 2 tipos. O principal microagulhamento para essa região é um microagulhamento onde eu consigo injetar uma medicação. Então, eu consigo, por exemplo, ficou castanha, está muito escura, a gente injeta um clareador. Ela está avermelhada, eu injeto uma solução que melhora a vascularização, então eu consigo retrair esses vasos. Se estiver muito avermelhada, faz até um pouco de luz pulsada para estabilizar esse vaso. E sempre o mais precoce possível. Eu tenho usado luz pulsada até em hematoma. Pacientes com hematomas mais importantes, que estão demorando a ceder, a gente tem usado a luz pulsada com resultados bons também. Gostando muito. Menos pro celular, né? É sempre, né? Vamos falar de corpo? Vamos falar do nosso xodó, corpite? Vamos lá. E aí, o corpo do verão se constrói no inverno? Normalmente sim. Normalmente sim. O pessoal gosta de operar bastante no inverno por vários motivos. Um deles é para estar preparado aí para o verão. Mas o que parece mais assim comum, né? São mães jovens, tem uma mulher que é até engraçado. Ela falou assim, tem umas amigas minhas que têm 3 filhos, parece que nem mudaram o corpo, porque a genética dela, minha amiga, no caso, era boa. Mas eu engravidei, eu tenho uma filha e meu corpo, ó, juntou uma gordura não vai embora, uma flacidez não vai embora, apareceu estria, e aí ela estava toda preocupada, né? É muito comum a gente ver gordura localizada, então na cintura, no abdômen, a flacidez também que não vai embora, principalmente na região próxima de cesárea. Então, é muito comum a gente associar algumas coisas. No contorno corporal, a gente faz uma lipoaspiração ultrassônica, né? Porque isso Qual que é a diferença da lipo normal para essa ultrassônica? O paciente às vezes me pergunta isso. Na verdade, assim, a lipoaspiração desde 2013, ela mudou muito. Mudou porque antes era aquela lipoaspiração que o pessoal tinha medo, né? Parece que dói muito, fica muito roxo, e era realmente muito mecânico o processo. Porque era a solução de Klein e mão, né? Exatamente. E aí isso acabava rompendo alguns vazios, ficava mais roxo, poderia doer mais. Um termo que chama PAL, né? Power Assist Liposuction, você adicionou tecnologia nesse processo. Então, por exemplo, a gente passar uma vibração ultrassônica, é um aparelho, né? Então o paciente está anestesiado, e por microfurinhos, a gente primeiro passa um probe ultrassônico que ele tem uma frequência bem alta. Ele parece uma sondazinha, ele é uma sonda. Ele entra com uma sonda, não exatamente, é isso? Exatamente. Então, essa sonda antes de lipoaspirar. Antes de lipoaspirar. Infiltra da mesma maneira, paciente anestesiado, vai no hospital, faz anestesia infiltrativa, e aí passa esse ultrassom, por esse furinho, né, que a gente faz na pele, e vai derretendo a gordura. Só que o ultrassom, diferente do laser, ele derrete a gordura, mas os adipócitos ficam viáveis. Então, você não machuca a pele, não machuca os vasinhos, fica menos roxo, tem mais precisão, mais segurança. E se eu quiser usar essa gordura para enxertar em outras áreas, eu posso, porque ela está viável, né? O laser já destrói a gordura, né? Então, isso já é uma das coisas que causa menos roxo e menos dor. E mais segurança. Pode postar um sarro, né? Porque é uma célula de gordura, a gente é uma relação de amor e ódio, né? Que a gente não quer adipócito, mas em algumas situações ele é muito importante, né? No lugar certo, a gordura é válida. Exatamente. A mulher quer tirar a gordura da ponta do cabelo até o pé. Exatamente, é isso. É muito válido pegar gordura, por exemplo, para... a gente tem gordura para a mão, aquela mão vai ficando cadavérica, é super bacana. O nanofete para face e para glúteo, né? Então, e mesmo no desenho, né? Super. Em alguns pontos é importante que você tenha uma quantidadezinha de gordura, né? Para conseguir fazer um desenho perfeito num corpo, né? A cinturinha, a relação da cintura do não é? Glúteo é importantíssimo. Então, a mulherada tem uma relação de amor e ódio com essa gordura, mas na verdade ela é bem-vinda em algumas situações, né? Com certeza. Por exemplo, no glúteo, na depressão trocantérica, todo mundo vai envelhecendo e vai parecendo que tá mordido o bumbum. Ele vai afundando. Então, naquela área lá, é importante a gente ter um contornozinho de gordura. Não, e é uma região muito para gordura, porque a gente que faz, por exemplo, preenchimento com ácido hialurônico, tá? A depressão trocantérica é um buraco sem fundo. Eu falo, gente, é um buraco negro aquilo. Exatamente, a quantidade que a gente precisa pôr para encher aquilo é muito ruim de colocar isso num preenchedor de ácido hialurônico. Aquilo é uma indicação clássica para gordura, né? Não, tem corpos que a gente injeta 600 ml de gordura. Imagina. Em cada lado. Imagina, né? Então, tá perguntando tecnologia.
Então tem ultrassom, essa ultrassônica. Então vamos lá, vamos desenhar uma cirurgia aqui. Então o paciente chega, infiltra, faz primeiro esse ultrassom. Então vamos supor uma paciente que tem, assim, um periozinho, uma barriguinha lá e tem gordura localizada, mas ela também tem flacidez. Aquela gordura que se a gente tirar, a pele fica flácida. Então a gente tem... Que é raro estar separado, né? Em geral, o paciente tem uma flacidez envolvida, né? É muito raro. O separado é assim, uma pessoa pode ser muito magérrima da vida e ter só flacidez, o que é muito raro, e aí realmente alguma coisa só abordando a flacidez. E do outro lado, uma pessoa, sei lá, de 20 anos de idade, com uma pele super boa, mas ela tem gordura localizada. Essa seria só o caso da gordura ou o caso da flacidez. Mas o mais comum é a gordura e a flacidez estarem associadas. Se a gente remover só a gordura, vai piorar a flacidez, a pele até envelhece. Então, na cirurgia de contorno corporal, o paciente normalmente está sob uma dupla anestesia geral, mais um bloqueio, porque tem várias vantagens associadas, pós-operatório melhor, menos náusea e nos outros. E aí a gente faz essa infiltração, passa o ultrassom, derrete a gordura, aspira a gordura, e depois essa pele vai ficar flácida, mais ou menos, um pouco mais flácida. Aí a gente passa alguma tecnologia... Sobra um espaço, né? Onde a gente tira a gordura, ele sobra um espacinho aí. Porque entre o músculo e a pele tem a gordura. Quando a gente tira a gordura, fica só as tramas, a gente chama de trato fibroseptal, que sai do músculo, pegaria aquela pele e deixaria coladinho no músculo. É o que liga o músculo na pele, é o que faz eles grudarem, né? Exatamente. Então, se for uma pessoa de 18 anos que a pele é super fina, é porque a pele é quase aderida no músculo, né? Aí a gente vai passando as primaveras, a pele vai ganhando um deslizar aí. Né? Infelizmente. É normal. X% do colágeno a gente vai perdendo ano a ano, né? Enfim, daí os bioestimuladores para não deixar ninguém mentir. Exatamente, exato, super válido. E aí a gente aborda uma região profunda, né? Então, eu não estou falando de pele, estou falando abaixo da pele, aquele sistema que segura. Então, na cirurgia, quando a gente tirou a gordura, a gente aplica uma tecnologia. As tecnologias nos últimos 3 anos que mais contribuem para uma formação de colágeno nesse sistema de fibras que seguram a pele são os jatos de plasma, né? Mais ou menos semelhante com o que você comentou da pálpebra, só que é um jato de plasma para cirurgia corporal. Ele é mais potente, gera uma energia maior, é como se fosse uma queimadura controlada, né, de maneira segura. Então, tem alguns aparelhos no mercado que funcionam assim. É uma radiofrequência, na verdade, que o gás entrando nesse aparelho, ele se transforma em plasma, que é o quarto estado da matéria. Não é água, não é gás, não é sólido, é uma energia, como se fosse um raiozinho de energia lá dentro. E ele esquenta na temperatura, segura as fibras, e muitas pessoas acham que o efeito é na hora, né, da cirurgia, você contrair. Aquele efeito do calor, ele é um efeito Cinderela. Eu até já aviso o pessoal, porque o que a gente mais está atrás é de ver a formação do novo colágeno lá. Ou seja, que leva entre o tempo, músculo né? E a pele, exatamente. Então, eu costumo fazer videozinho das pessoas. Falar, o que te incomoda? É essa flacidez? Belisca aí. A pessoa belisca, essa pele aqui que tá flácida. Mexe, né? E mexe. A gente faz um vídeo, porque quando a gente não corta, mas usa tecnologia para flacidez corporal, isso não é muito visível, isso é palpável. A pessoa sente aquela pele que era mais frouxa, e depois de uns 7 a 10 meses, ela sente aquela pele mais firminha. E não é um produto, é um estímulo. Então, é um estímulo para que ela produza colágeno. Então, quem tem maus hábitos de vida vai produzir muito colágeno. Quem fuma, quem toma refrigerante, o envelhecimento. Agora, quem tem bons hábitos de vida realmente tem uma capacidade boa de colágeno. E é difícil explicar isso para o paciente, que depende um pouco dele, né? A gente tem até uma nutricionista atendendo aqui no consultório agora, porque justamente por causa disso, porque eu acredito nessa integração de tudo, né? E tem paciente que fala para mim, não precisa ir não, olha pra você ver, eu tô magrinha. Eu falo, mas vai lá conversar com ela, ela vai falar, nossa, eu tô magricérrima, mas eu não tava comendo tudo errado, tipo assim, tava faltando nutriente. Às vezes você faz um estimulador, uma coisa, e o paciente não responde como a gente esperaria, né? E isso tem a ver com alguma variação pessoal, obviamente, uma genética, alguma coisa, mas às vezes um aporte, né? No bioestimulador, inclusive, hoje em dia, a grande maioria dos bioestimuladores, a gente precisa de diluição, né? A gente precisa reconstituí-lo. E aí eu tenho feito com algumas substâncias que já contêm vitaminas, nutrientes e tal, porque depende um pouco menos do aporte do paciente, eu já estou entregando isso que eu vou precisar para fazer essa reconstituição, enfim, para melhorar a qualidade desse colágeno. Bom, eu também tenho uma pergunta. Não é nem uma pergunta, é pergunta de paciente, né? Muitos pacientes falam, olha, eu já fiz a cirurgia e tirei a gordura, trabalhou lá com um jato de plasma, mas como eu falei, eu trabalhei na profundidade, entre o músculo e a pele, tirando gordura e trabalhando com flacidez. E aí a gente tem nosso protocolo de cuidados, fisioterapia pós-operatória. Mas a pele é um outro setor, né? E em que momento, no pós-operatório de uma lipoescultura, com todas essas tecnologias, você acha válido agregar algum tratamento para a pele? E qual seria?
Bom, eu às vezes entro antes, dependendo do nível dessa liposcultura. Então, se é um paciente que você... Normalmente o cirurgião conversa comigo, tal, mas que vai precisar tirar muita coisa e tal. Às vezes a gente até faz um bioestímulo, até um exílios. Eu faço muito radiofrequência prévia, porque daí o paciente já está com essa pele um pouco mais preparada, até para a agressão que vai ser a cirurgia e etc, etc, né? E aí no pós-operatório, um mês depois eu já começo a agir. Nesse primeiro mês, o paciente ainda está com muita reação inflamatória, o paciente ainda está sensível, dolorido, fazendo aquele pós da fisioterapia, etc. Passou um mês, que é a hora que vocês liberam, né? A hora que vocês começam a soltar para a vida, pode fazer exercício, né, meio assim? Bem isso. Aí liberou, eu brinco com o paciente, cara, que liberar você para a vida, liberou para mim. E aí vem para cá, e aí eu vou agir, eu faço sempre uma avaliação com o paciente personalizada, eu vou agir aonde está faltando o meu olhar. Então, assim, às vezes o paciente fez, por exemplo, uma abdominoplastia com uma liposcultura, etc, etc, e ficou em volta do umbigo o probleminha, né? Que ele ainda não ficou perfeito. Aí eu vou agir principalmente com tecnologia Litera, bioestimulador, exílios, até às vezes um laser mesmo, porque às vezes essa pele tá tão fininha. Esses dias eu tive um caso de uma paciente com piercing, e aí ela fez uma cirurgia, e quando ela fez a cirurgia, ficou perfeita a cirurgia, ficou lindíssima, mas o umbigo, onde tinha o piercing, é como se tivesse dado uma esgarçada nessa região. E aí eu fiz um laser fracionado. E sempre eu bato um papo com o cirurgião, olha, eu tô liberada, posso, tal, né? Aí eu fiz um laser fracionado nessa região, ficou bem legal, ela tá bem satisfeita, porque é aquela história da ansiedade do paciente, né? Sim. Porque uma lipoescultura, quando que o paciente vê o resultado final? Final, coloca 1 ano. 6 meses ela tá super inflamada, tá normal, mas o corpo ainda continua, a drenagem linfática ainda vai alterando pelo menos o primeiro ano. E aí no segundo mês o paciente já olha para você e fala, ai, faltou aqui, não é assim? Exato, acho que tá assim, Isso. mas tá inchado. E aí é por isso que eu começo logo. Eu começo logo no fim do primeiro mês, 1 mês e meio por aí, quando vocês liberam, porque eu acho que daí quando dá esses 3, 6 meses, tal, eu consigo agilizar para esse paciente ver o resultado mais rápido. A radiofrequência, por exemplo, é uma tecnologia que aquece um pouco na profundidade, então eu consigo melhorar essa drenagem linfática, diminuir o edema, melhorar esse contorno com mais agilidade se eu começar precocemente para ajudar aí, né? Precocemente, 1 mês, 2 meses. 1 mês e meio, 2, isso. Esse meu precoce é isso. Porque tem paciente que acha que tem que esperar os 6 meses do pós. Eu normalmente falo 1 mês e meio, 2. Você concorda aí com essa abordagem? Super, super. Eu acho que a partir de 30 dias ou 2 meses é interessante para você ajudar. Justamente, né? Porque o paciente vai estar melhor, sem dor nem nada, mas vai estar inchada. Então, tudo que a gente puder fazer para melhorar. Quanto tempo depois você libera? Uma lipoescultura, por exemplo, paciente voltar a dirigir. 20 escultura? Só escultura assim, pode? 2 semanas. Umas 2 semanas. E quando é uma cirurgia com corte, uma abdominoplastia? 3 semanas. O número mágico eu falo que é 21 dias. Né? Se tiver uma incisão, porque quando tem corte a gente está preocupado mais com a força tenso da movimentação. Aí o ideal é esperar 21 dias para atividade diária, assim como dirigir, né? Academia. Para academia, para quem fez incisão, quem fez cicatriz maior, 2 meses, né? 2 meses, tá. E quem não tem incisão, só uma lipoescultura? Só lipoescultura, vai ficar com cinta e placa 2 meses, mas aí a gente já libera com 2 semanas tranquilamente. 2 semanas? Até para academia. Ai, que maravilha! Porque aí a pessoa só vai estar modelando aquele inchaço que vai bem, mas não vai ter cortes. Né? O exercício é até bem-vindo, né? Porque melhora a circulação, super, né? Faz uma vasodilatação, uma vasoconstrição, enfim, ajuda nessa drenagem, né? Super importante. Principalmente na panturrilha, né? Que a gente tem a movimentação da a circulação. bomba, né? Nossa segunda bomba. Faz a bomba, né? Muito importante, muito importante. E, por exemplo, para viajar praia, por exemplo, sol? Um receio que o pessoal tem é da cicatriz. Então, o sol, a gente costuma falar que não tomar sol durante 3 meses. Eu adoro, a dermato detesta sol. Se você quiser falar que não pode tomar para sempre, eu vou adorar isso. Falar, olha, só de vez em quando. Verdade. Pra gente, quanto mais vocês empurrarem esse sol, melhor. Mas é que é engraçado. Tem paciente que é preocupada, porque ela fala assim, olha, eu vou operar, mas daqui 3 semanas eu vou viajar. Tem viagem marcada, tudo programado e é pra praia. Então, é uma preocupação dela. E ninguém vai conseguir ficar longe muito dessa programação de viajar. O que eu falo para ela é 3 meses não dá para tomar sol, porque aumenta muito o risco de você ficar com uma cicatriz hipercrônica, ficar mais marcadinho. Mas elas conseguem segurar bastante. Se apela para isso, né? Porque de verdade a cicatriz pode ficar mais escura, aí o pessoal tenta se segurar. Mas você tem alguma outra indicação sobre quanto tempo não tomar sol? Não, normalmente eu peço isso mesmo. Peço para os pacientes segurar o máximo possível, mais ou menos uns 3 meses é a perfeição, e muito protetor solar. Aí eu pego muito no pé de tipo assim, olha, passa um protetor maior, protetor de bastão, reaplica nessa região, tal. Que nem se eu uso muito tatuagem, hoje em dia muita gente tem, eu falo, olha, igual você cuida da tatuagem, você vai cuidar da cicatriz.
E aí eu peço para cuidar pro resto da vida. Na verdade, eu falo para sempre, você fica cuidando, então ninguém vai, né? O para sempre não, nunca acontece. Mas enquanto esse paciente está com essa história da cirurgia muito próxima, eles estão lembrando, estão curtindo o shape novo e tal, normalmente o paciente cuida um pouco mais mesmo. E aquela mãe nova que fala assim, olha, eu operei faz um mês, mas meus filhos estão numa piscina aqui, eu posso ficar ao guarda-sol enquanto eles estão na piscina? O que você acha disso? Aquela pessoa que operou, está com a Eu cicatriz falo que lá, mas... pode, desde que com muito protetor e tecidos de proteção solar. Eu falo para o paciente, bota, por exemplo, sei lá, se é uma mamoplastia, eu falo, bota um biquíni daqueles tecidos com OVA, OVB e tal, bota uma canga, joga uma toalha, eu peço para colocar um tecido com proteção solar, não um tecido normal, com proteção solar. E aí brinca lá em volta com o filho, o que você acha? Tô abusada? Na verdade, não. Eu Não, falo tá a mesma bom? coisa. Não tomando sol, ela pode ficar. Não vai fritar, né? Eu brinco com o Exatamente. paciente, não me vai fritar. Ele vai E ficar eu tenho- lagartando, cuidando de lagarto, ficar igual um lagarto, não vai. Menino, mas isso é um problema, porque elas querem mostrar a cirurgia, né? Operou, desinchou aqueles 2 meses, já deu aquela primeira desinchada importante, todo mundo quer usar, né? Assim, quer aproveitar e tal. Aí eu brinco do bronzeado, porque ainda tem algumas pessoas que fazem muita questão do bronzeado, né? E aí eu tenho 500 mil eu sou louca do autobronzeador. Então eu ensino a usar autobronzeador, tomar comprimidos. A gente tem comprimidos que você toma de autobronzeador e aí você bronzeia sem sol e tal. E aí eu ensino a galera ir usando essas coisas e falo, olha, não toma sol. Tem dado certo aqui. Tem dado certo aqui. Salvo exceções, tem dado certo. Eu acabei de lembrar uma história que uma paciente eu operei mama, fiz a mastopexia com prótese, e a gente falou a mesma coisa, olha, não toma sol, tudo certinho, né? Então se for, mas ela tinha um evento no final de semana, eu vou ficar só no guarda-sol com protetor solar, igual você falou. Eu falei, olha, mas ainda tem que ter o tempo do sutiã cirúrgico. Não, fica tranquilo, eu vou proteger. Aí eu fui lá no Instagram, ela tava lá, no sol, tirando foto do pessoal de biquíni. Aí eu mandei mensagem direct pra ela, falei assim, mas cadê o sutiã cirúrgico? Não, eu fiz isso, tá escondido, tá aqui embaixo. Eu falei, não tem como tá embaixo, no o sutiã cirúrgico aqui embaixo desse biquíni. Tipo truco. Exatamente, mas ela é engraçada. Rede social é bom que entrega eles Na pra hora, gente, né? Ela fala, não, tô fazendo tudo certinho. Aí você vai ver lá. Eu sigo todos os meus pacientes. Printo, amplio foto, devolvo pra ela, sabe? Assim, aí eu printo, amplio e mando no WhatsApp. E falo, olha, isso. Eu falo, volta aqui, que você tá... Não gostei disso aqui, falta um ponto lá. Eu brinco que eu pareço legal, mas eu reparo nas pessoas, assim. E você analisa as pessoas mentalmente? Tipo, você vê sei lá, aeroporto, vai embarcar, sentou lá, você fica olhando a pessoa e fala, nossa, essa daí eu faria isso, faria aquilo. Você fica? Eu evito, senão fica doido. Porque já faz isso direto na clínica lá. Eu acho que eu dou uma desligada. Quando eu tô no meu momento off, eu dou uma desligada. Mas quando eu tô na clínica, alguém pergunta... Eu trato todo mundo. Trato todo mundo, não vou mentir. Já é assumido isso, eu sempre fico olhando. Inclusive é uma brincadeira minha, aeroporto, eu fico olhando e falo, nossa, essa pessoa, se eu fizesse tal coisa... Ai, nossa, olha o ultrassom microfocado ali. Um ponto de... Aí, normalmente a pessoa já tá, né, com toxina, alguma coisa, eu penso, nossa, esse ponto de toxina, se mudasse pra lá e não sei o quê. Eu confesso que eu analiso todo mundo mentalmente e às vezes eu ainda falo. Dependendo do nível de intimidade que eu tenho com uma pessoa, alguma coisa, eu às vezes não tenho. Por exemplo, sei lá, caixa do supermercado, eu tô passando lá e falo, olha, eu sou dermato, aqui tá meu telefone, passa lá que eu vou fazer um negócio pra você. E eu ainda falo às vezes, sabia? É bom que agora acabando aqui, eu já vou deitar lá, porque eu acho que já dou 5 olhadas no botox. Até parece, não tem nada dar uma pra fazer. reparada. Você faz em você? Não faço, mas eu fazia, no passado eu fazia. Você já chegou a aplicar em você? Já. Mas faz um tempinho. Hoje em dia não mais. Defasagem, ainda não. Eu faço em mim, tuas ordens, a hora que você quiser. Eu faço. Em mim, eu aplico no espelho. Até sexta-feira, não sei se você viu, eu coloquei lá no Instagram o negócio de eu aplicando, enfim, eu ainda faço. Que você tem olhar clínica, habilidade. Aí é fácil, né? E eu gosto de fazer, assim, em mim. Faltou um paciente, eu fico, ai meu Deus, o que eu posso fazer? Aí eu já cato um laser, já aplico, já pego... Muda muito, né? É muito legal, né? Nossa, muda demais. Eu não faço meus coisas meter no consultório, mas a mãe esses dias, não, tá precisando fazer um botox. Eu fiz um botox nela e o pessoal depois passou um tempo. Minhas tias, nossa, agora você tá bem, você relaxou, tá dormindo melhor, porque muda demais. Né? Tá dormindo melhor, olha, isso pra mim, Quiet Beauty perfeita. As pessoas não sabiam o que ela tinha feito, bacana, né? Porque ela só tava bonita. Quase, sem toxina botulínica, então fica mais visível, as ruguinhas, o envelhecimento. E o legal da toxina é porque não só ela dá uma alisada na pele, mas ela melhora a qualidade da pele. É igual você tá me falando da lipo, né? Da lipoescultura, dos aparelhos, enfim. Eu falo que a gente tem o Cinderela,
que é aquela coisa de na hora alisa e tal, Sim. mas na verdade esse era o menor dos meus problemas. Eu gosto mesmo do tratamento que ela me dá a Sim. longo prazo, a biomodulação, É. diminui a reação inflamatória, melhora a qualidade dessa pele, fecha poro, evita que esse paciente envelheça a longo prazo, diminui a degradação do colágeno. Então eu falo para o paciente, você só tá vendo Cinderela, mas eu tô enxergando um monte de outras coisas por baixo disso aí. Que é super válido. E aí, é por isso que a gente cutuca tanto para fazer, né? É. A cirurgia lipo e a abdominoplastia. Quando que você indica um e quando que é o outro? Bom, na Tem verdade, muita paciente em dúvida disso, né? tem. Eu costumo tentar explicar para ela separado, depois eu junto a caixinha. Separado o que é gordura e o que é flacidez. Se a flacidez for a questão mais importante, eu costumo graduar numa escala assim de, até brinco com elas, de 0 a 10. Vamos supor que você tem o bracinho flácido, né? Você tem aquele bracinho tchauzinho que você tem é flácido, ou a gordura dentro da coxa ou do abdômen. Se a flacidez for muito importante e a expectativa for de um braço bem redondinho, bem acinturado, a coxa também, o abdômen bem retinho, normalmente a expectativa é de algo cirúrgico, ou seja, de tração de pele, e aí vai ter que ter uma cicatriz, seja de uma braquioplastia, curioplastia ou de algum tipo de abdominoplastia. Agora, isso eu coloco como resultado de maior efeito, né? Assim, tração de pele e cicatriz, ok. Que você tira, né? É. Puxa a pele e joga no lixo, sobrou e acabou, né? Simples O que eu assim. chamo para elas de zero, e muitas delas gastam muito tempo, é quando elas vão naquelas clínicas de estética, fazem trocentos aparelhos que não é com dermato, coisa assim, que acabam não resolvendo. Eu já fiz não sei quantas que dó. enzimas, não vi. Você perdeu tempo, porque não ajudou naquilo que você Às vezes fica queria. até pior, né? Porque fica irregular, faz enzima feita de qualquer jeito, assim, ele faz uma irregularidade que até pra vocês operarem é mais chato, né? Exatamente, por isso que eu até chego para Retrai, elas, e várias quando eu falo essas caras, eu já perdi tanto tempo nossa, essas clínicas de estética. Pois é, mas eu coloco nessa escala. Aí se a pessoa está com uma expectativa de, olha, eu quero 100% na barriga esticadinha, vai ser uma abdominoplastia. Se ela senta e faz uma dobrinha, a dobrinha da pele está passando assim perto da calcinha, ou até dobrando em cima da calcinha ou do biquíni, já é um sinal de que ela precisa da tração de pele, principalmente se a expectativa é essa. Agora, tem aquelas pessoas que falam, não, olha, eu tenho uma expectativa de melhorar, mas melhorar assim, metade do que já tá bom, eu tenho receio de cicatriz, eu tenho uma cicatriz queloidiana, aí a gente pensa nas tecnologias, né, como aquaplasma, removal, aí a gente pensa em tecnologia. Então depende muito do alinhamento da expectativa e do grau da flacidez que ela apresenta para indicar ou uma abdominoplastia, quando é uma flacidez mais importante, ou uma tecnologia de jato de plasma, como o argoplasma, quando é uma flacidez média. Perfeito. E a diferença, Argo e Renuvel? Isso é uma Tá na questão... moda isso, né? Tá Assim. super na moda, né? Porque, assim, são duas tecnologias que são... É igual você falar toxina botulínica e tem várias marcas no mercado. Existe a tecnologia que é o jato de plasma de gás. O jato de plasma de gás, ele pode ser do gás argônio, que seria o argoplasma, ou de gás hélio, que seria o Renuvel. O Renuvel é americano, o argoplasma é polonês. O Renuvel entrou no Brasil há 3 anos e tem mais marketing, né, e mais estudos. O argoplasma entrou em novembro do ano passado. São a mesma categoria de tecnologia, agem de maneira muito semelhante. O que existe é uma percepção, de fato, né, de que o argoplasma ele é mais potente. Então, isso é uma percepção pessoal minha e de alguns outros colegas, que a gente consegue ver uma contração das fibras colágenas mais intensa quando a gente está aplicando a máquina. Imediata. Mais imediata. Agora, a longo prazo, não tem nada cientificamente comprovado que um é melhor que o outro. Ambas são tecnologias excelentes para complementar o tratamento de flacidez de pele, mas a minha percepção, inclusive eu trabalho com os dois, é que o argoplasma ele causa uma contração imediata maior, mas o efeito a longo prazo, como é uma tecnologia recente, não dá para falar se é melhor ou não do que Renuvel. A minha percepção é que sim. Vamos esperar o tempo. Vamos esperar o tempo. E essa lipo 3D? O Alfredo Ruiz é um colombiano que ele veio com esse tema de lipo HD, aí que no Brasil chegou, já virou K, 1000D, né? 1000D, então parece que tem mais lipo do que a televisão, né, hoje em dia. Então, basicamente... É nome, seguinte, né? Primeira coisa é nome, né? São nomes, então muita gente coloca nomes que são mais fáceis de todo mundo entender uma ideia ou até mais comerciais, né? A verdade é, uma lipoaspiração é você aspirar gordura. No passado, todo mundo achava aquela fazer uma lipoaspiração que na praia o pessoal via, né? Essa barriga aí fez lipoaspiração, aquela lá também.
Com o passar do tempo, depois de 2013, esse colombiano ele falou, olha, ao invés de só tirar a gordura e deixar a pessoa meio reta, vamos valorizar um pouquinho a musculatura que tá lá. Imagina uma pessoa que vai bastante na academia e tem a musculatura do reto abdominal, oblíquo externo, serrátil bem definida. Vamos tentar fazer na gordura algumas luzes e sombras para que já mimetizem isso. Então, daí veio o conceito da lipo HD, High Definition Liposuction, que em português ficou LAD, liposupressão em alta definição. E aí o pessoal já 3D, 4D, enfim, ali já inventou o apelido. Mas o fato foi isso. Aí a evolução da lipo HD ou da LAD, que é a mesma coisa, é o conceito de você tratar a gordura de maneira mais homogênea, que é a definição na gordura. Né? E isso gerava uma certa polêmica se o paciente depois engordasse, emagrecia, se isso ia ficar um pouco diferente. Hoje em dia, o ultrassom virou mais que um amigo nosso. Então, com o ultrassom a gente define, porque cada um tem uma anatomia muscular, né? Você e eu, cada um tem uma anatomia muscular. Aí você define quais são as bordas daquele músculo por ultrassom, naquela pessoa. E aí você lipoaspira a gordura de uma maneira mais homogênea, e a gente sabe uma segurança que você pode ter de espessura de gordura, e aí aquela gordura que você coletou na lipoaspiração, você guiado por ultrassom, você enxerga nos músculos. Então, por exemplo, para o abdômen tem uma técnica que chama UGRAPS, né, que é enxerto de gordura guiada por ultrassom, para definir, por exemplo, os metâmeros do músculo reto abdominal. Six-pack. Que seria um six-pack. Para fazer o six-pack. Tem uma técnica que chama Spartan, que é você injetar gordura no músculo oblíquo externo, que é para você fazer aquele abdômen mais marcadinho na lateral, né, com o músculo oblíquo externo saltando na lateral. Tem a musculatura para você fazer na mulherada, na coxa, você pega a gordura e injetar na musculatura lateral da coxa, chama vidret fat, ou no músculo vasto medial. Então, você injetar a gordura dentro do músculo tem várias vantagens que tem saído. Isso faz um ano, né? Primeiro, que a gordura dentro do músculo não forma músculo com bola de gordura. Em estudos com ressonância nuclear magnética, antes e depois de 6 meses, viu que o músculo sofreu como se fosse uma hipertrofia. Aumenta o espaço sarcoplasmático, então a musculatura fica maior. É como se ele inflasse nessa região. Não só isso, a gordura serve como alimento para as fibras musculares. Perfeito. Então, tendo estudos até funcionais para ver se melhora. Então, de fato, uma gordura bem trabalhada e de uma maneira homogênea, não um bolo de gordura enxertado naquele grupo muscular, aumenta o volume muscular de uma maneira natural e mais anatômica. Então, hoje em dia, o conceito da lipoaspiração é você deixar a gordura, mas lipoaspirar a gordura, diminuindo ela, mas de uma maneira homogênea. E enxertar a gordura no músculo, naqueles músculos que você quer. Quando você quer fazer a antiga lipo HD, hoje em dia a gente pensa numa lipoaspiração guiada por ultrassom. Você lipoaspira a gordura e enxerta a gordura guiada por ultrassom naquele músculo que você quer valorizar. Pode ser a coxa, pode ser o abdômen, pode ser as costas, pode ser o braço. Isso está sendo mais de up-to-date aí Nossa, que lindo! É bem legal, bem legal. É bem lindo. E só para falar um pouquinho de mama. Antigamente, quando a gente falava de cirurgia plástica, a mama era o que mais piscava e hoje tá diferente um pouco. O pessoal tem pensado mais em corpo, né? Mas me fala um pouco de mama. Quais são as tendências? E eu acho um horror falar essa palavra para cirurgia, mas enfim, eu tenho ouvido muito aqui pacientes colocando menos volume, ou até explantes de mama, enfim. Me fala um pouco aí em que caminho tá aí a cirurgia de mama. A cirurgia de mama ainda continua sendo a campeã de procura. Né? No Brasil, 80% das cirurgias que procuram em clínica privada ainda são de mama, que a gente fala bastante de contorno corporal porque muitas tecnologias, novidades surgiram. Muita coisa nos nova. 5 anos, Mas em volume e dor mesmo, né? Se você pensar na história natural da mulher, é muito comum a mama, depois de uma gestação, de uma amamentação, ela sofrer alterações aí, a pessoa se incomodar com aquilo. Então, a cirurgia mamária ainda é comum, seja ela aumentar a mama, reduzir a mama ou levantar a mama. Em termos assim de tendência, eu acho que assim, não só tendência do aspecto assim de modismo, mas acho que até funcional. Diferente da década de 90, 2000, que o pessoal procurava implantes grandes, eu acho que as consequências que vieram daqui, ou seja, a mama que era muito grande, caía mais, era desconfortável, gerava estria, eu acho que o pessoal foi Deu uma curva de aprendizado aí que as pessoas foram... Tanto das pessoas que tinham aquela expectativa de ter uma mama grande, quanto dos próprios colegas cirurgiões, isso está em artigo já publicado, de tantas trocas de próteses que tiveram que ter precocemente. O ideal hoje é colocar uma prótese de mama e não ter que trocar. Eu ia te fazer até essa pergunta. Não precisa mais, né? As próteses têm características que a gente pode manter aí por um tempo muito longo, né? Super. Então, a primeira prótese é da década de 60. Hoje em dia, a gente está na quinta geração de prótese de silicone, saindo a sexta geração. Quer dizer,
próteses seguras. Se colocar uma prótese de silicone hoje, ela teoricamente duraria para sempre. Ela, a gente só não pode. A empresa fala isso, né? A empresa da prótese, certificada pelo órgão ah, competente, ela fala: minha prótese é para sempre. Mas a gente fala que não é, porque tem uma interação aí do corpo, né? Cada um tem Uma variação um individual, self e um né? non-self lá. Então, você vai conviver bem com aquele implante, mas tranquilamente poderia ser com uns 20 anos. O que leva uma mulher que fala assim: eu tenho que trocar minha prótese já. Normalmente são casos assim de contratura capsular, o pessoal chama de rejeição, que é a prótese silicone leva com que a mulher faça uma membrana ao redor da prótese. Então, fica a mulher, uma membrana e a prótese convivendo muito bem, obrigado por aquilo lá. Mas 20% das mulheres que têm prótese na frente do músculo, elas levam aquela rejeição. Fica meio marcado, fica meio ondulado. E aí a gente acaba tendo que trocar a prótese em 5, 7 anos, quando poderia viver uns 20 anos aí com aquela prótese. Então não é a prótese o problema, mas qual é aquela reação. Para minimizar esse problema, aí vem usar próteses menores e embaixo do músculo. Então hoje, eu, por exemplo, Esteticamente, eu acho que fica até mais bonito. Eu adoro. Fica muito mais adorei o seu termo natural. Quiet Beauty, porque eu sou muito assim, ninguém me procura colocar uma prótese de 350 para cima. Porque já sabe que eu já... Não é sua pegada, né? Não é, porque eu sei que vai dar mais problema, vai cair mais cedo, vai causar estria, vai E dar vai mais ficar calor. lindo. E não é um conceito Né, assim, da Quiet não é um Beauty. conceito. Não é quiet. Pra mim, assim, não fica. Entendeu? Em algumas pessoas, obviamente, ficaria bom, mas na grande maioria das pessoas, o harmônico não chega, não é isso, né? Exato. Então, hoje em dia, na cirurgia de mama, acompanhando o contorno corporal, vieram mais técnicas, mais revoluções nas técnicas do que nos devices, né? Então, na cirurgia de corporal, veio muita tecnologia nova, na cirurgia de mama, vieram aprofundamentos da técnica. Maneiras diferentes de fazer a mesma coisa, vamos fazer vamos colocar a prótese, mas a prótese embaixo do músculo, uma técnica que chama dual plane, usar o sutiã interno, com alça lateral, sem alça lateral, ou seja, para fazer com que o músculo que a gente tenha, de uma maneira natural, ele segure a prótese, evite contratura, dure mais tempo e ele seja o suporte. Vamos pensar assim, a mulher não usa o sutiã externo, ela usa o sutiã externo porque ela quer ter o colo um pouquinho mais marcado, segurar e sustentar. Internamente, a gente usa nossas estruturas, sutiã interno, que foi descrito no australiano, a alça muscular ou do plane, para estabilizar aquela prótese. E a anatomia muscular não permite implante 350. Tem artigo que fala, embaixo do músculo não rola colocar a prótese maior que 350. É artigo científico. Então, a gente, claro, tem todo um método para você calcular qual seria a prótese ideal para cada um, em termos de tamanho, de volume, né? Mas isso respeita muito a anatomia e as medidas de todo mundo. Então, hoje em dia, acho que as tendências são usar próteses menores, mais compatíveis e harmônicas para aquele corpo e técnicas cirúrgicas que estabilizem o implante. Sutiã interno e dual plane, por exemplo, né? E a cicatriz, hoje em dia a gente tem feito cicatrizes mais reduzidas, né? Seja em BNT ou L. Eu faço bastante a cicatriz em L, que é aquela cicatriz que na mama que faz o redor da areola, faz um pontinho, só que ao invés de ter o T antigo, só puxa para a lateral, só não vem puxa cicatriz para pro decote, entendeu? Uhum. Se você olhar a mama esquerda, por isso que parece um L. Ela foge para a lateral, então não fica receio de ter cicatriz no decote. Não aparece, né? Se fizer um decote mais profundo e tal, ela não vai aparecer. Exatamente. E a gente já tá rodando aqui, mas eu quero fazer uma última pergunta. Tem idade para cirurgia plástica? Não. Tem indicação, né? Essa indicação, como tudo na vida. Necessidade, a dor do paciente. Olha só, acho que a cirurgia de pálpebra mais nova que eu fiz foi uma pessoa de 25 anos de idade. Olha, porque ela tinha pele sobrando, entendeu? Sensacional. E a cirurgia de prótese de mama, que normalmente espera ser uma pessoa de 20 anos fazer, o ano passado eu fiz uma pessoa de 62 anos, a primeira vez. Era um sonho dela Eu adoro. colocar prótese de mama. Então ela com 62 anos de idade falou, eu quero colocar prótese de mama, nunca tive minha vida inteira. Então, eu acho que idade primeiro que é muito relativo, né? A Organização Mundial da Saúde fica toda hora restabelecendo que é idoso, Não é? né? Não, idoso era 60, agora é 70, agora é aqui, agora não vamos chamar assim idoso. Então, eu acho que é muito assim, você falou uma palavra que eu gosto muito, que é a questão do integral, integrativo, então nutricionista, dermato, cirurgião plástico, porque são várias áreas que compõem a saúde, né? Porque saúde é um bem-estar geral e para cada um você sabe em que fase você está a vida. Eu acho que é muito isso, não é idade, é indicação. Você entender se a pessoa está naquele sentido de se autoconhecer, se ela está bem com ela, e se ela está equilibrada, isso depende de idade.
não tem muita idade, não. Eu falo isso, eu falo que a idade certa é a idade que você tem indicação e que vai melhorar, vai te dar bem-estar, né? Exatamente. Porque às vezes é uma dor pequena, uma coisa simples, e que aquilo tá causando um burburinho na vida da pessoa, né? Com certeza. Independente da idade. Com certeza. Antes da última pergunta, é que você falou de papo, eu lembrei um pouco de pescoço, a gente não comentou. O Verdade. que você faz quando a pessoa começa a ter o envelhecimento da perda que a gente chama de linha da mandíbula, né? Começa a ter uma perninha querendo sobrar aqui, mas não é tanta flacidez. Não o suficiente para operar. Pensa uma pessoa de uns 40 e poucos anos de idade, que ela fala, olha, minha pele está um pouquinho derretida, tudo. Aí, quando vem para mim, eu falo, olha, mas não está naquela sobra de pele para indicar uma ritoplastia ou HIT. Mas já tem uma pelezinha mais fácil no pescoço, na linha da mandíbula. O que você indica para esse pescoço? Está um pouquinho envelhecido, essa linha da mandíbula que já começou a perder o ângulo da mandíbula, o contorno. Normalmente, essa região, a gente tem um olhar muito grande, porque assim, a musculatura do pescoço puxa para baixo, a musculatura da face derrete, né? Então eu uso toxina botulínica nesse ângulo, uma técnica próxima de uma nefertite, enfim, onde eu consigo relaxar a musculatura da face para conseguir subir e deixar o músculo do pescoço puxando menos para baixo, enfim, eu tiro eu falo que é um braço de ferro, né? Sabe aquele negócio? Um cabo de guerra. Um cabo de guerra, obrigada. Um cabo de guerra, um puxa para cima, outro puxa para baixo. Então, primeira coisa, eu uso muito toxina botulínica. Eu uso algumas mesoterapias para tirar uns emptiers, para tirar um pouco de gordura localizada, se ele existir, porque em alguns casos a gente já tem uma presença de uma gordura localizada. E uso muito ultrassom microfocado. Eu acho que o ultrassom microfocado para essa região, para fazer esse ângulo, eu tenho um ultrassom microfocado que ele tinha uma ponteirinha de caneta, então eu tenho uma facilidade muito grande de atingir áreas muito específicas e de desenhar. Então eu consigo fazer pálpebra e nessa região eu consigo fazer bem no ângulo da mandíbula para desenhá-la. Bioestimuladores, às vezes, são importantes, porque às vezes essa pele é tão fininha, né? A sobra é tão grande que eu preciso de bioestimulador também para espessar essa pele. E principalmente isso, assim, esses são os mais importantes. O que eu faço, aí tem paciente que ouve isso e fala, meu Deus do céu, eu vou ter que fazer tudo isso, né? O que eu faço é priorizar para o que mais pega naquele paciente. Então, se é uma região, por exemplo, se é um paciente que eu vejo que a gordurinha é o que está pegando mais, eu faço primeiro a gordurinha. A toxina eu acho que eu acabo fazendo em todo mundo. Ou se é um paciente que tem a pele mais fina, que eu preciso espessar principalmente, aí eu faço primeiro o ultrassom microfocado. E aí sobrou muito, eu vejo que tem uma flacidez mais importante e tal, já não é minha, de vocês, né? E falta de ângulo da mandíbula, com o ângulo da mandíbula com essa absorvida. Preencho Ah, com preenchimento. com ácido hialurônico. Ácido hialurônico sempre. Preenchimento com ácido hialurônico sempre. Algumas vezes com um pouco de hidroxiapatita de cálcio, mas na grande maioria, para fazer o ângulo mesmo, a linha, eu faço ácido hialurônico. Legal. Querido, sem palavras, muito, muito obrigada, adorei. Eu acho que a gente ficava aqui até amanhã, né? Com certeza. Eu acho que dá pra gente falar muito, a gente pode pensar em outros. Com certeza. Muito obrigada. Gente, bem-vindos, muito obrigada. E eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, alguma coisa, já vai mandando pra gente, posta aí nos comentários, a gente monta um plano B aí, um próximo episódio. E muito obrigada mesmo, André. Você é um querido. Como eu já sabia, como eu já tinha ouvido de todo mundo, muito prazer, é um prazer em conhecê-lo. Prazer é todo meu. Obrigado pelo convite, foi uma delícia. Espero os próximos aí. Bora. Bora.